Vou colocar para você agora aí na tela todos os versículos que tem na palavra sobre esses termos de 1260 dias, 3 dias e meio, 3 anos e meio, tempo, metade de um tempo, semana, metade da semana. São todos os versículos que tem na Bíblia com esses termos. Segundo o comentário de Richard Bauckham, endossado por Michael J. Gorman, e também visto em outros livros, principalmente de Harry Fairbank, onde ele estuda minuciosamente os escritos originais do livro de Daniel. Inclusive ele fala sobre a questão de Daniel estar escrito em hebraico, em aramaico, um pouco em persa. Ele explica que Daniel, ali recebendo do anjo a revelação e o entendimento da profecia, a partir de Daniel, qualquer tempo de perseguição ou de severa opressão contra o povo de Deus, ela seria denominada de 3 anos e meio, de 42 meses, de metade da semana, 1260 dias, e a partir do capítulo 12, que a gente vai estudar daqui a pouco, em diante, esse termo aparece várias vezes. Ele aparece aqui no capítulo 11, né, em relação à questão das testemunhas, a medição do templo, e ele vai ser bastante usado daqui em diante. Então, olha só, nesse entendimento que esses autores que estudaram o original de Daniel, eles têm acerca do que significa, né, 3 anos e meio, 3 dias e meio, eles entendem que sempre que a partir de Daniel a Bíblia se refere a 3 anos e meio, ela está dizendo sobre um período severo de perseguição ao povo de Deus. Então você vai ver que eu tenho referências, por exemplo, do Apocalipse. Olha quantas vezes aparece. Apocalipse 11:3. Darei poder às minhas 2 testemunhas, profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Aí você tem o Apocalipse 9. E homens de vários povos, tribos, línguas, nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Tá vendo? 1260 dias, 3 dias e meio. 3 dias e meio não é 1260 dias. É verdade. 1260 dias, eles são 42 meses, que vão dar 3 anos e meio. Na linguagem profética, o dia e o ano são usados igualmente, de acordo com a explicação em Daniel, que vem lá de Números de Levítico, sobre o dia e o ano profético, quando Deus fala das festas, dos anos de descanso, enfim. Então aqui uma coisa fala com a outra. Tá vendo? Se a gente pegar tudo isso e entender como a última semana de Daniel e jogar lá pro final, vai ter hora que não vai bater as 3 semanas e meia, os 3 anos e meio, os 3 dias e meio, porque eles servem para mostrar, como eu entendi, segundo o entendimento deles e as pesquisas muito bem embasadas, principalmente no texto original, que de fato esses termos 3 dias e meio, 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, uma semana, metade da semana, tudo se refere a um período de tempo onde há severa perseguição ao povo de Deus, a severa provação sobre a terra envolvendo o povo de Deus. Tá? Apocalipse 11:11, olha só, depois daqueles 3 dias e meio aí novamente, o Espírito de vida, a vida de Deus entrou neles, puseram-se sobre os seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, eu entendo que já é o arrebatamento. Aí o capítulo 12 que a gente vai ver em seguida, tá? Não é um spoiler aqui não. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias, 42 meses, tá? Igual Apocalipse 11:3. Veja que aqui, capítulo 12, após o 11, que é a 7ª trombeta, a história volta lá no começo. Se a história volta no começo, como é que 1260 dias representa o final? Se aqui está voltando para antes de Jesus nascer. Não, mas os dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, que fazem uma leitura linear do Apocalipse, entendem que aqui é a igreja sendo provada no deserto após o arrebatamento, aos que ficaram, é Israel fugindo do anticristo. Depois a gente vai falar mais sobre isso no capítulo 12. Verso 14. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos, metade de um tempo, fora da vista da serpente. Tempos, tempo, metade de um tempo, 3 anos e meio, são estações do ano, tá bom? 42 meses também. Apocalipse 13, verso 5, olha só. Foi-lhe dado uma boca para conferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe o poder para agir por 42 meses, 3 anos e meio de novo, que é o tempo que a besta recebe poder.
tá? Que é os que entendem que é os 3 anos e meio onde o anticristo ele amplifica a perseguição contra a igreja, né? Não tem mais os 3 anos e meio de falsa paz, a perseguição propriamente dita. É o que alguns entendem, né? Mas está vendo como que eu não posso pegar esse termo 3 anos e meio e usar ele onde eu quiser? Ele aparece aqui em diferentes momentos. Olha aqui a primeira vez que ele aparece, Daniel 7:25. Proferirá contra o Altíssimo palavras contra o Altíssimo, destruirá o santo do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Isso aqui outra hora eu falo sobre isso, tá? Isso aqui é muito legal. Se não me engano, já está até lá no slide, está bonitinho lá, o mudará os tempos e a lei, lá no capítulo 17 do Apocalipse. Olha, eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos metade de um tempo. Tá vendo? Aparece esse termo em Apocalipse 12 e aparece aqui em Daniel 7:25. Daniel estava se referindo a esse período do Apocalipse? Sim, mas não como a última semana, não como a grande tribulação lá no final de tudo. Tá? Não vai ser um período de 7 anos literais a grande tribulação. Ela vai se intensificando, assim como o princípio das dores, a dor de parto. Ela vai piorando quanto mais próximo da última trombeta. Eu entendo que até mais do que 7 anos, né? Porque vai depender do quanto é intensificada a perseguição até a trombeta ser tocada e Jesus voltar. Então, assim, os que creem que é 7 anos de tribulação, eu entendo que vai ser até maior do que isso, que é uma intensificação muito grande até chegar no clímax. Ainda em Daniel 9:27, ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, isso até a consumação. Quer dizer que vai até o final. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui é onde alguns entendem que é o anticristo fazendo uma aliança com muitos por uma semana, que são 7 anos, e na metade da semana ele vai impedir o culto, fazer cessar o sacrifício. E eu já entendo, como outros bons autores, que é o próprio Cristo. Tá? Mas aqui, novamente, uma semana é usada como 7 anos, metade da semana é usada como 3 anos e meio. Daniel 12:7. Eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou a mão ao céu, a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos, metade de um tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Percebeu que esse capítulo 12, verso 7, é exatamente o que João viu, o anjo poderoso jurando por aquele que vive para sempre, que não haveria mais demora? Veja que aqui o juramento dele é que o cumprimento dessas coisas era para um tempo, tempos, metade de um tempo. E aí a gente vê em Apocalipse que ele jurou que não haveria mais intervalo de tempo, ou seja, cumpriu. E cumpriu isso o quê? Muito depois de Apocalipse ser escrito no ano 95. E aí João recebe a ordem, importa que profetize novamente a povos, línguas, nações e reis. Tá vendo como que a mesma unidade de tempo, o mesmo termo para aprovação, ele se aplica em diferentes situações? Quer ver um outro exemplo legal? Lucas capítulo 4, verso 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Está vendo uma prova de que 3 anos e meio é usado, inclusive, para descrever um período de severa provação sobre a terra? E aí se repete na Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Está vendo só a mesma aplicação dessa unidade de tempo? Por isso eu entendo que ela não é descolada das 69 de Daniel. Esse termo, 3 anos e meio, a partir de Daniel, começou a ser usado para descrever toda e qualquer provação severa sobre a terra. Então, 3 anos e meio é uma linguagem de tempo padrão para indicar vários momentos de severa provação sobre o povo de Deus na terra. Unidades de tempo exatas, tirando as 70 semanas de Daniel, que são exatas, tal qual o próprio Daniel fala que estudou o livro de Jeremias para entender quanto tempo duraria o cativeiro, e ali foi exato. Depois dali, a aplicação de 3 anos e meio não é mais exata. É uma figura de linguagem para indicar momento de severa provação sobre a terra. Você pode discordar absolutamente, não tem problema nenhum, eu estou te apresentando só uma forma de entender o texto honesta, didática, baseada
nos escritos. Tá? Então, se eu estiver falando bobagem aqui, estou sendo bem acompanhado por pessoas que falam bobagens e está tudo bem, eu não passo vergonha sozinho, mas acompanhado de muitos bons autores e estudiosos sinceros, tal qual nós temos também muitos estudiosos sinceros, dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, onde eu não digo que eles são desonestos, só não concordo, mas admito que são muito bons e contribuem muito para o Evangelho nos dias de hoje.